É possível uma criança ou um adolescente sofrer de fibromialgia? Olá, meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. E hoje eu quero trazer para vocês esta pergunta: será que é possível uma criança ou adolescente sofrer com as dores da fibromialgia? O quadro clínico da fibromialgia na criança ou no adolescente é semelhante ao quadro clínico do adulto? Nós sabemos que, sim, as crianças e adolescentes podem, em situações mais raras que os adultos, talvez pelo diagnóstico não ser algo tão lembrado nessa faixa etária, mas essa população pode sim sofrer de dores no corpo, alterações do sono, cansaço, sintomas de ansiedade, de depressão, baixo rendimento escolar, e isso leva muitas vezes essa criança e esse adolescente a ter uma dificuldade na socialização, porque é uma criança que muitas vezes vai estar sempre com dor, vai estar sempre cansada, os amigos param de convidar para as brincadeiras, para as festas, para os passeios, porque essa criança normalmente não consegue acompanhar. E disso vem também um quadro de bullying, que leva a uma piora dos sintomas emocionais, de ansiedade, de depressão dessa criança ou desse adolescente, e isso gera um ciclo vicioso. Piora dos sintomas emocionais, piora da dor, piora do cansaço, insônia, inapetência. Muitas vezes essa criança ela tem distúrbios alimentares associados. Então, é um quadro bastante complexo, que se apresenta geralmente na faixa etária dos 9 aos 15 anos e mais comum no sexo feminino. Nós temos também sintomas associados à fibromialgia infanto-juvenil, que podem ser a síndrome do intestino irritável, ou seja, aquela criança que tem constipação ou diarreia, dor abdominal, distensão do abdômen, então aquela barriguinha mais distendida, e que muitas vezes passa despercebido pelos pais ou até mesmo pelo pediatra. Essa criança pode ter mais frequentemente dor de cabeça e pode também ter algo que nós chamamos de síndrome das pernas inquietas, que é uma vontade quase impossível de conter o movimento das pernas, principalmente quando estão em repouso, ou sentados ou deitados para dormir. Então a criança deita para dormir e tem aquele impulso incontrolável de mexer as pernas, e isso piora o início do sono, causa uma piora da insônia, um cansaço matinal, uma piora no rendimento escolar, no aprendizado, e aí nós temos esses sintomas muito marcantes, então, nessa faixa etária da criança e do adolescente, quando acometidos pela fibromialgia. E o diagnóstico, aí eu trago de novo a questão de que não é uma síndrome tão comum, talvez porque o diagnóstico é muito difícil. Porque muitas vezes, no adulto, muitos profissionais, médicos, psicólogos, já têm uma dificuldade, em algumas situações, de diagnosticar o adulto com fibro. Normalmente, na criança ou no adolescente, esse diagnóstico não é nem cogitado. Então, se pensa ou que essa criança está numa fase mais rebelde, entrando na adolescência, ou que essa criança está muito ligada nos jogos eletrônicos, no celular, então por isso que ela está tão cansada e por isso ela tem dor no corpo, ou que se pensa que essa criança está passando por alguma síndrome psiquiátrica, de ansiedade, de depressão, e se passa batido pelo diagnóstico da fibromialgia. Então, sempre é muito importante observar todos os sintomas, porque não é comum uma criança estar sempre reclamando de dor, estar sempre reclamando de cansaço, uma criança menor, né, não um adolescente, que tenha dificuldades para dormir, uma criança que tenha hábito intestinal mais difícil, mais alternado, de constipação e de diarreia. Então, todo esse quadro florido, uma criança que passa a ter dificuldade de socialização, todos esses sintomas, esse quadro florido concomitante, deve fazer
o profissional que irá atender essa criança deve levantar, acender, né, uma luzinha vermelha para que ele pense na possibilidade da fibromialgia. E também uma outra situação complicada com relação à fibromialgia no adulto é o tratamento. Por quê? Se para o adulto nós não temos medicamentos específicos para fibromialgia e nós utilizamos antidepressivos, anticonvulsivantes para este tratamento, para a melhora dos sintomas, na criança ainda é mais difícil. O tratamento farmacológico, ele tem uma resposta muito ruim, muito pobre. Então se lança mão de medidas não farmacológicas como exercícios físicos aeróbicos e a psicoterapia. No caso dos exercícios aeróbicos, se opta muitas vezes pela natação, pelo futebol, pela dança, e esses pacientes acabam tendo uma resposta nesse tratamento bastante expressiva, tanto na dor quanto nos aspectos emocionais e cognitivos trazidos pela fibromialgia. Eu trouxe aqui para vocês 2 estudos, um da revista Children de 2014 e outro da revista Pediatric Rheumatology de maio de 2021, ambos indicando a acupuntura como um tratamento promissor para as crianças e adolescentes com fibromialgia. Isso porque, ao agulharmos os pontos específicos para tratamento de dor pelos protocolos de acupuntura, há uma ativação da liberação de neurotransmissores produzidos pelo próprio corpo, como nós já conversamos aqui, como a serotonina, a dopamina, as endorfinas, trazendo um benefício fisiológico produzido pelo próprio corpo para a melhora da dor e dos sintomas emocionais dessa criança. Se vocês conhecem alguma criança com essas características, com estes sintomas, não deixe de compartilhar esse vídeo com diversos pais para que essa síndrome, fibromialgia infanto-juvenil, possa ser diagnosticada o mais precocemente, ajudando a essas crianças. Não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui o seu like se esse vídeo fez sentido para você.